Bom dia, meus amigos do Camil. Novamente estamos aqui para mais uma aulinha. Vamos falar hoje um pouquinho sobre diagrama de fases, tá? Que é, assim, uma intersecção já ali do conteúdo que a gente viu, né, ao longo aqui basicamente desse nosso trimestre, e o conteúdo que vai vir, que é a respeito de gases, tá? Então aqui a gente tem um tratamento bem amplo e bem genérico, né, dessa nossa ideia de gás, vapor, sólido, líquido, estados, basicamente físicos da matéria, né? E as transformações que a gente pode basicamente ter, né? E aí a própria definição de gás que a gente até comenta um pouquinho aqui na nossa aula de hoje, tá? Então, beleza. O que é um diagrama de fases, tá? Esse diagramazinho de fase que vocês estão vendo aqui, ó, ele representa basicamente o diagrama de fase para essa substância chamada de dióxido de carbono, CO2, que a gente conhece bastante, né? Legal. E o que é o diagrama de fases? É um gráfico basicamente de pressão pela temperatura. E aí a gente tem um gráfico de pressão pela temperatura, e aí nesse gráfico a gente tem a divisão, a distinção certinha dos estados físicos basicamente da matéria, tá? Então significa o seguinte, ó, se você pegar aqui, ó, essa linhazinha aqui, ela diz o seguinte, que dessa posição, vou até colocar aqui, ó, dessa região para cá, ou seja, nessa regiãozinha aqui, para qualquer pressão e qualquer temperatura que a gente tiver nessa região, nosso sistema vai estar no estado sólido da matéria. Certo? Se por outro lado, você tiver nessa regiãozinha aqui, ó, se você tiver nessa regiãozinha que eu vou colocar de azul, ó, entre esses dois risquinhos aqui, ó, a sua substância não vai estar no estado sólido, e sim no estado líquido, tá? Então aqui eu vou colocar aqui, ó, esse cara aqui é no estado líquido. E se por outro lado, a sua substância estiver nessa regiãozinha aqui, ó, eu vou colocar até de roxo, tá? Nessa região, ó, quem é que delimita as regiões? Cara, basicamente são as linhazinhas que você vê no gráfico. Então, nessa região, o seu sistema vai estar no estado de vapor, certo? E nessa outra região, que a gente vai colocar aqui, sei lá, da cor verde, ó, nessa região tem uma retinha bem aqui, ó, né? Você vai perceber isso nitidamente quando você tratar os problemas. Nessa região aqui, ó, verde, até sair um pouquinho. Deixa eu apagar, né? Vamos apagar esse trem. Opa! Vamos lá, vamos apagar esse verdinho aqui. Nessa região agora verdinha, ó, nessa região verdinha, dessa linha para cá, o seu sistema vai estar no estado gasoso. A gente faz uma distinção, tá? Entre o estado de vapor e o estado gasoso, né? E aí, essa distinção, assim, de um jeito bem prático, né? Existe uma cacetada de teorias em torno dessa nossa diferenciação entre vapor e gás. Mas uma diferenciaçãozinha bem tranquila de você entender essa ideia de vapor e de gás é que o vapor, né, ele facilmente, você consegue, por exemplo, sair aqui, ó, dessa região, né, e vir para essa região, ou seja, facilmente você consegue pegar o vapor e condensar ele e transformar ele em líquido, tá? Então pega, por exemplo, uma água fervente. Quando a água está fervendo, você consegue ver as borbulhazinhas subindo daquela água fervente, né? Você consegue ver o quê? O vaporzinho saindo, né? Aquele estado não é um estado líquido, é um estado de vapor, é um estado em que ele mudou de estado físico de matéria, né? Só que esses caras aqui no estado de vapor, as moléculazinhas, elas estão muito próximas, então você alterou um pouquinho a pressão, alterou um pouquinho a temperatura, com uma quantidade de esforço talvez não tão alta, você já consegue fazer com que ele venha para o estado líquido ou talvez até mesmo para o estado sólido. Agora, já no estado gasoso, a separação dessa matéria é tão alta que você tem que fazer um esforço muito sobrenatural para você sair dessa região aqui, por exemplo, e vir para cá, para o estado líquido, né? ou até mesmo para o estado de vapor. E às vezes, dependendo da posição que tiver o gás, cara, você pode alterar a pressão, a temperatura do jeito que você quiser, que fica difícil de você mudar, né, o estado físico da matéria. Mas enfim, isso vai ser muito melhor explicado lá na aula de base comum, tá? Então aqui a gente vai só fazer uma pincelada e o que importa é a gente entender o que acontece de uma região para outra, tá? Então, considerando esse diagrama de fase, tá aqui o diagrama de fase do CO2 representado abaixo, responda as questões. Letra A. Qual a fase? O CO2. Quando sua temperatura for de menos 60 e a pressão de 50. Então, analisa comigo aqui, ó. Analisa comigo. Agora eu vou até colocar aqui de uma outra cor. Vamos ver aqui. Amarelo. Menos 60. Onde é que está o menos 60 aqui, ó? Esse cara é o 20, esse cara é o menos 57. Então, quer dizer que o menos 60 ele vai estar mais para cá, ó. É ou não é? Concorda comigo? Né? Então, você pode ver que a temperatura... À direita, a temperatura vai aumentando.
E à esquerda a temperatura vai diminuindo. Então, menos 60 está aqui. Sei lá, mais ou menos. E a pressão for 50. Cara, 50, olha só onde é que está o 50. Ó. Se aqui é 5.2, o 50 está aqui. Venho aqui, ó, junto esse cara com esse cara. Em que estado físico da matéria esse cara se encontra? Na região vermelha, que é o estado sólido. B de bola. Uma certa quantidade de CO2 líquido é submetida a uma pressão de 56 atm. Cara, tá aqui, ó, 56 atm. E está confinado em um recipiente. Se o líquido for aquecido, ou seja, aumentar até sua temperatura, né? Mantendo-se a pressão constante, qual o valor da temperatura em que irá ocorrer a vaporização? O que é a vaporização? O cara sai do estado líquido e ir para o estado de vapor. Aonde isso acontece? Ó, vamos lá. 56. Se a temperatura for aqui, por exemplo, ó, menos 57, em que estado ele vai estar? Vai estar no estado sólido. Continuo. Tranquilo, chegou aqui. Nesse ponto, exatamente nesse ponto aqui, o que vai acontecer? Esse ponto é o ponto de transição. É o ponto em que ele vem do estado sólido para o estado líquido. Por exemplo, fazendo isso, né? Mantendo a pressão constante e aumentando a temperatura. Tá? É o que eu quero? Sólido para o líquido, o que ele está sofrendo? Ele está sofrendo basicamente uma fusão. Eu não quero fusão, eu quero o quê? Vaporização. Então vou aumentando, ó. Aumenta até chegar nesse ponto, ó. Nesse ponto, o que vai acontecer agora, ó? Ele vai vir do estado líquido para o estado de vapor. É exatamente o que eu quero. Há uma pressão de 56 atm. Nesse ponto, a gente vai estar tendo o quê? A mudança de estado físico do líquido para o vapor, ou seja, a vaporização. Então, que temperatura que é? 20 graus Celsius. Percebe? É só analisar o gráfico. Cara, se eu alterar a pressão e alterar a temperatura, posso alterar o estado físico da matéria? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, isso pode acontecer. Tá? Né? Isso aqui é claro, por exemplo, no caso da água. Vamos ver a água, por exemplo. No Rio de Janeiro, né, que está ali basicamente ao nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. Agora, aqui em Brasília, então tá aqui, ó, Rio de Janeiro. Ó. Aqui está o nosso Rio de Janeiro. Né? Belíssimo Rio de Janeiro. Nível do mar. A água ferve a 100 graus Celsius. Quando você vem para Brasília, você aumenta a altitude em 1.500 metros aproximadamente. Aqui, a água ferve a aproximadamente 96 graus Celsius. Pô, mas por que alterou essa temperatura, né, de mudança de estado físico? Né? Seria uma situação mais ou menos essa, ó. Mais ou menos assim. Eu estou no Rio de Janeiro, a uma determinada pressão, certo? E aí, quando eu vou para Brasília, eu diminuo a pressão. Então, eu ando na curva para cá, ó. Quando eu ando na curva para cá, a pressão diminuiu. E, por consequência, a temperatura também vai diminuir, né, dessa mudança de estado físico, do líquido por vapor, ou seja, para sofrer vaporização. Tudo bem? Então, isso aqui é uma curva típica, né, de mudança de estado físico. Legal? Então, é isso que a gente vai tratar nesse problema. Tá? Só para não ficar muito tumultuado, vamos fazer bem passo a passo. Tá? Então, observando o gráfico, letra A. Eu fiz ali bem rapidamente, só para você entender mais ou menos qual é a ideia, qual é a lógica do nosso sistema, tá? Mas basicamente é isso. Então, ó, letra A, menos 60. Menos 60 está aqui, a gente já fez, né? E uma pressão de 50, sei lá, tá mais ou menos aqui. Então, a gente sabe que esse camarada está no estado sólido, né? Então, tá aqui, ó, fase sólida. Ok? Letra B de bola, né? O que a gente tem na letra B de bola? O que eu fiz? Eu saí de uma pressão de 56, fui aumentando a pressão até chegar nesse ponto. Esse ponto representa o quê? Essa região é estado sólido, essa região é estado líquido e essa região é estado de vapor. Então, esse ponto representa exatamente o quê? A mudança do estado líquido para o estado de vapor, ou seja, a vaporização. Então, a temperatura é de 20 graus Celsius. Letra C. Qual o valor da temperatura e da pressão do ponto triplo? E aqui, pessoal, vem a ideia do ponto triplo. O que vem a ser esse ponto triplo? É o ponto no qual o nosso sistema ele pode estar nos 3 estados físicos da matéria simultaneamente. Certo? Então, significa que você pega um sistema e aí, naquele sistema, coexistem uma partezinha no estado de sólido, uma partezinha no estado líquido e outra partezinha no estado de vapor. Que ponto é esse? É a junção dos caras. Ó. Se você observar bem, esse ponto ele representa o quê? Aqui é sólido, aqui é líquido e aqui é vapor. Eu tenho uma parte no estado sólido, uma outra parte no estado líquido e uma outra parte no estado de vapor. Olha aí que beleza. Olha só que legal. Então, quem é o ponto triplo? Esse pontinho aqui, ó, a junção basicamente das 3 linhas.
essa linha, com essa linha, com essa linha. 5,2 de pressão e menos 57, que é a nossa resposta. Ó. Menos 57 graus Celsius e a pressão 5,2 atm. Né? E aí, basicamente, fechou o nosso sistema aí. Certo? Letra D. Uma pedra de gelo seco, que é formada, né, basicamente por gás carbônico, está submetida a uma pressão de 2 atm. Então pega lá, já vai lá no gráfico lá e já olha lá. 2 atm, onde é que vai estar o 2 atm? Ó, 73, 56, 5.2, 2 atm, sei lá, tá nessa posição aqui. Ela é aquecida, mantendo-se a pressão constante. Cara, então se ela vai ser aquecida, a temperatura vai aumentar. Ó. Então ele está aqui a 2 atm, né? 2 atm de pressão. Aquecida, 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 mantendo-se basicamente a pressão constante. Nessa região, pessoal, esse ponto representa a mudança de estado físico. Nessa região, o estado é sólido e nessa região o estado é de vapor. Perceba o tanto que ele está longe, basicamente, dessa região aqui que é o líquido. Ó. Não existe a possibilidade, né, para essa pressão, não existe a possibilidade dele transitar pelo estado líquido. Ou seja, ele só vai conseguir sair do estado sólido e vir para o estado de vapor. Então, a uma pressão de 2 atm, alterando-se a temperatura, ele só vai conseguir sair do estado sólido para o estado de vapor. Que é o que acontece na prática, né? A pressão aqui atmosférica, ela está ali em torno de 1 atm, ou seja, mais baixo do que o 2 ainda. E aí, quando você pega uma pedrinha de gelo seco que está no estado sólido e coloca ela em contato com o ambiente, ou seja, faz com que ela aumente a sua temperatura, ela vai vir do estado sólido e vir para o estado de vapor, sofrendo o que a gente chama de sublimação, né? Que é o que acontece de fato mesmo aí com o gás carbônico. Né? Então está aí uma explicaçãozinha até mesmo de qual o funcionamento do gelo seco. Né? Show! 2. Ainda hoje é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, questão do Enem de 2000, moringas ou potes cerâmicas não esmaltadas, para conservar a água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Isso ocorre por quê? Então, antes de ver os itens, né, o que ele está falando aí? É desses filtros aqui. Ó. Não sei se você já viu, mas esse filtro ele é muito utilizado. Né? Foi muito utilizado, né, aí no Brasil e continua sendo utilizado em muitas partes ainda. É um filtro bastante eficiente, muito bom mesmo. Tá? Legal. E aí, o que ele tem? Ó? Essa parte de fora é uma parte que ele está dizendo que é não esmaltada. O que significa isso? O barro ele tem poros. Quando a gente faz o filtro de barro, a gente produz esse filtro de barro, tem poros. E os porozinhos, o que eles permitem? Eles permitem que a água que está lá dentro, ela consiga sair. Né? Ela sai aqui, ó. Essa figurinha aqui do lado de cá dá até para ver, ó. Né? Tá bem friozinho aqui, ó. E aqui essa divisãozinha, ó, você pode ver. Essa região aqui está mais seca, né? Justamente que é a parte mais de cima. Essa parte aqui está um pouco mais escura, que é uma parte bem úmida, né? Essa parte aqui tem até um gelinho, ó, né? Para dizer que a água fica bem geladinha, um filtro bastante eficiente, né? Não gasta nada de energia, não precisa de tomada, não precisa nada, né? Então ele é bastante eficiente aí e sustentável, né? Legal. Daí o que acontece? Como é que ele consegue conservar a água lá dentro gelada? Como é que a água lá dentro ela fica geladinha? Né? Fica bem gostosa mesmo ali de tomar. Cara, a água ela sai daqui e como ela tem poro, ela vai saindo pelos poros. Só que quando essa água sai pelo poro, o que ela faz? Ela retira calor da parte interna e evapora. E sofre a vaporização. Né? Ela sofre a vaporização, melhor dizendo. E aí nesse processo de vaporização, ele retira calor do meio interno. E quando ele retira calor do meio interno, a temperatura lá basicamente interna ela vai diminuir. Né? Fazendo com que a água fique mais geladinha. Né? E basicamente é assim o funcionamento. Aí ele fala lá, letra A. O barro isola a água do ambiente? Não. É não esmaltada, significa que o cara, né, a aguinha que está lá dentro, ela vai sofrer vaporização, então ela tem contato com o meio ambiente externo, então ela não está isolada. B. O barro tem o poder de gelar a água. Não é o barro que tem o poder de gelar a água. O meio externo, basicamente ele pega ali, ó, né, a aguinha, e aí essa aguinha ela sofre essa vaporização, né, então basicamente não é o barro em si que tem o poder de gelar a água. É o processo de quê? Basicamente de vaporização, em sua composição química. Na reação, então ele já está dizendo que tem reação química. Cara, não tem reação química, que é vaporização. Isso é um processo físico. Né? A água continua sendo água. Ela só vai mudar de estado físico. Então não tem nada de reação química aqui. C. O barro é poroso, permitindo que a água passe através dele. Show, é exatamente isso. Parte dessa água evapora,
tomando o calor da moringa e do restante da água, que são assim resfriados. Olha aí que beleza. Perfeito. Está explicando perfeitamente qual é o funcionamento. Então, só para finalizar aqui, vamos dar uma analisada o que ele escreve na D e na E. D. O barro é poroso, show. Permitindo que a água se deposite na parte de fora da moringa. Tá. A água de fora sempre está a uma temperatura maior que a de dentro. Cara, aí foi demais, né? Aí foi demais. Quer dizer, você ferveu a água, colocou a água lá dentro fervente, né? Ou seja, 100 graus Celsius e a temperatura ambiente é 20, né? Então pronto, pô, você já tem uma situação na qual, né, nem sempre a temperatura de fora é maior do que a de dentro, né? Então, isso não é obrigatoriedade, né? Tá aí um exemplo. Se você pega um exemplo, você já contra-argumenta e pronto, já é um item falso aí. Letra E. A moringa é uma espécie de geladeira natural, liberando substâncias higroscópicas que diminuem naturalmente a temperatura da água. Caramba, liberando substâncias higroscópicas. Não tem nada a ver, né, pessoal? Ele até tem aquele gostinho, né? De barro mesmo quando você toma, assim. É um sabor bem gostoso, inclusive, né? Bem característico, mas não é isso não. Não tem nada a ver. Né? É a letra C mesmo a nossa resposta. 3. Questãozinha do item. Considere o diagrama de fase hipotético representado esquematicamente na figura a seguir. O que representa os pontos A, B, C, D e E? Então vamos lá. Bem passo a passo aí. O que é esse ponto A? Essa região é estado sólido. Essa região é estado líquido. Essa região é estado de vapor. O que representa o ponto A? É a transição do sólido para o vapor. O que é o ponto B? É o ponto triplo. O que é o ponto C? Transição do sólido para o líquido. O que é o ponto D? Do líquido para o vapor. No ponto E, basicamente do líquido para o vapor também. Certo? Simples. Simples. Simplesmente a mudança de estado físico. E aqui vale salientar, né? Palavra bonita, né? Salientar. Que ele colocou aqui, ó. Esse ponto E, e ele chamou esse ponto E de ponto crítico. O que é esse ponto crítico aqui, pessoal? É um ponto meio que de rompimento, né? Esse ponto crítico aqui, ele representa, cara, nessa regiãozinha aqui a gente vai ter aquela retinha vertical que diferencia o vapor do gás, ou seja, nesse ponto, se eu atingir esse ponto, qualquer flutuaçãozinha que eu tiver aqui de temperatura, melhor no final das contas, qualquer flutuaçãozinha de temperatura vai fazer com que o cara que está no estado líquido vá para o estado gasoso, ou o cara que está no estado gasoso venha para o estado basicamente líquido. Né? Então esse é o nosso ponto crítico, e aqui representa basicamente essa região de transferência do estado de vapor para o estado gasoso. Né? Então, se você quiser saber em qual região uma determinada substância pode-se dizer que ela está no estado gasoso mesmo, você precisa basicamente desse cara aqui. Ó. Você precisa do diagrama de fase. Tá? Então, essa é a importância, tá? Desse ponto crítico aí. Beleza? Show! Só voltando um pouco, né? Que eu acho que é importante a gente falar daquela... Isso aqui já foi falado bastante, né, ao longo do trimestre, mas é sempre bom a gente, né, confirmar. Esse ponto A é do sólido para o vapor. O que é o sólido para o vapor? É a sublimação. O que é o ponto B? O ponto triplo, ou seja, no qual a gente tem a coexistência dos três estados físicos da matéria, aí, sólido, líquido e vapor. Né? C. Sólido para o líquido ou líquido para o sólido, ou seja, é onde a gente tem uma fusão ou uma solidificação. Se você fornecer calor, você tem fusão, e se você retirar calor, você tem uma solidificação. O ponto D é onde ele sai do estado líquido para o estado de vapor, do estado de vapor para o estado líquido, ou seja, onde ele sofre vaporização ou condensação, caso se dê ou se retire, basicamente, calor do nosso sistema. Né? E o ponto crítico está aí já explicadinho para você. Observando o diagrama de fases PT, mostrado a seguir, PT no sentido de que é pressão por temperatura, pode-se concluir corretamente que a substância que passou pelo processo de sublimação segue a trajetória. Sublimação. O que é a sublimação? Sair do estado sólido e vir para o estado de vapor. Então, eu quero ir para o estado... Eu estava aqui no estado sólido e quero ir para o estado de vapor direto, né, que é a sublimação. Se eu estiver nessa região X aqui, ó, eu estou aqui na região X.
Tem como eu vir dessa região X e ir direto para o estado de vapor? Não tem como, porque necessariamente para eu sair do estado sólido e vir para o estado de vapor, eu tenho que passar por essa região, na qual ele está no estado líquido. Agora, se eu sair de Y, por exemplo, dessa região Y, eu quero ir para o estado de vapor, tem como? Cara, mantenho uma pressão Y constante e venho aqui para esse ponto, né, de temperatura V. Dessa região para essa região, ó, repara que eu não preciso passar do estado líquido. Ele já vai direto do estado sólido para o estado de vapor. Então, é nessa regiãozinha aqui, ó, é exatamente nessa região, até colocar de uma outra cor, né? O trem danado, né? Então, nessa região aqui, ó, basicamente é o quê? Onde eu tenho essa sublimação, vindo do estado sólido para o estado de vapor direto. Ou seja, ele tem que começar de onde? De Y. Né? Então, tem que começar desse ponto, por exemplo, e vir para esse ponto. Ou, sei lá, daqui para cá, né? Mas pelos dados que ele nos forneceu, basicamente eu tenho que sair daqui e vir para cá. E você consegue perceber nitidamente que a nossa resposta é a letra B de bola. Então, ele tem que vir daqui, ó, Y, ou seja, dessa posiçãozinha para essa posição para ele sofrer essa sublimação, tá? Beleza. Nós vamos fazer agora uma questãozinha da Unicamp de 1996. Apesar de antiga, essa questão é linda, bonita demais da conta, né? Que tem tudo a ver com o diagrama de fase, tá? Então lá, no Rio de Janeiro, ao nível do mar, uma certa quantidade de feijão demora 40 minutos em água fervente para ficar pronta. Certo? Então vamos lá. Rio de Janeiro, tá aqui, ó. Aqui é o Rio de Janeiro, tá? Vamos supor que esse cara aqui é o RJ. E como a gente disse lá anteriormente, Brasília está mais acima. Isso aqui é nível do mar. O que a gente sabe do nível do mar? Pressão 1 atm ou em milímetro de Hg, 760 milímetros de Hg. E qual a temperatura de fervura da água? 100 graus Celsius. Então aqui no Rio de Janeiro, a pressão é 760 milímetros de Hg e a água ferve a 100 graus Celsius. Aí eu venho para Brasília. Aí eu saio lá do Rio de Janeiro, né? Passo lá pro Belo Horizonte, pá, tranquilo, sossegado, beleza, tal. Cheguei aqui em Brasília. Né? No Planalto Central, ou seja, Plano Alto Central. Brasília, apelidada de BSB, né? Quando eu chego em Brasília, o que acontece? Eu estou a 1.500 metros de altitude. A pressão aqui é menor que 760, né? Eu não vou precisar para você exatamente qual é a pressão aqui. Mas a pressão aqui eu sei que é menor que 760. Aqui em Brasília, a gente tem aqui mais ou menos, a temperatura de 96 graus Celsius, que é a temperatura de fervura da água, né? Em algumas vezes, já fiz esse experimento aí no laboratório, aqui em Brasília, né? E a gente já percebeu que é mais ou menos em torno disso, tá? 96 graus Celsius. Ou seja, o que mudou do Rio de Janeiro para Brasília? A pressão de ar que tem basicamente em cima da água. E aí essa pressão de ar, chamada de pressão atmosférica, né, que tem ali em cima da água, ela faz com que a gente tenha mais facilidade da água em vaporizar. Ou seja, é uma temperatura menor, né? E o que ele dá nessa primeira tabela é exatamente isso. Se eu aumentar ou diminuir a pressão, faz com que a gente tenha uma alteração na temperatura de fervura da água e, por consequência, eu tenho uma diferença no tempo de cozimento do feijão. Certo? Então, como assim? Beleza. Estou aqui no Rio de Janeiro, 760 milímetros de Hg, 100 graus Celsius de temperatura, e no Rio de Janeiro eu demoro 40 minutos em água fervente para eu poder cozinhar o feijão. Certo? Beleza. Então, onde é que está o Rio de Janeiro no gráfico aqui? Ó? Tempo de cozimento, 40 minutos. E a temperatura de 100 graus Celsius. Está aqui o Rio de Janeiro. Ó. Esse cara é o Rio de Janeiro. E não só o Rio de Janeiro, qualquer outra cidade que esteja ao nível do mar. Aí eu vim para Brasília. Né? Mais ou menos aqui, por exemplo, 96 graus Celsius. Até mudar de outra cor. Vou colocar outra cor, tá? Vamos supor que seja isso, tá? Isso varia de problema para problema. Aqui em Brasília eu já fiz que é 96. Mas aqui esse problema não necessariamente é isso, tá? 96 graus Celsius. Cara, se eu ferver aqui em Brasília, a princípio, eu vou levar aqui, ó, 70 minutos para cozinhar o feijão. Olha a diferença, pessoal. Olha que diferença. Praticamente o dobro, né? Demora muito mais, né? Só que o que a gente faz, em geral, para poder agilizar o nosso processo?
cozinhar mais rápido o feijão, a gente bota numa panela de pressão. É o que ele fala agora. Né? Ou melhor, a gente coloca aqui numa panela de pressão. Era um problema ali. O exercício basicamente é que ele fala a respeito disso, tá? Então eu boto na panela de pressão. Quando eu boto na panela de pressão, eu faço com que o feijão seja submetido a uma pressão maior do que a pressão atmosférica. Ou seja, sei lá, vamos supor que numa situação bem... vamos supor uma panela de pressão bastante forte mesmo aí, né? Eu vou botar ele a 1000 mm de Hg. 109 graus Celsius vai ser a temperatura basicamente de ebulição da água. Vai estar aqui mais ou menos, ó. Cara, aí eu vou botar nessa panela 10 minutos é o suficiente para cozinhar um feijão. Reduz o tempo à metade, ou melhor, a 1/4 do tempo lá no Rio de Janeiro, né? Então basicamente é isso. O que ele fez? Ele foi submetendo o feijão a pressões diferentes e por consequência a temperatura de fervura da água diferente e mapeou o tempo necessário para cozinhar o feijão para cada uma delas, para cada posição dessa, tanto de pressão quanto de temperatura. Legal. E aí, continuando. A tabela abaixo fornece o valor da temperatura de fervura da água em função da pressão atmosférica, enquanto o gráfico fornece o tempo de cozimento dessa quantidade de feijão, em função da temperatura. A pressão atmosférica ao nível do mar é 760 e ela diminui 10 milímetros de mercúrio a cada 100 metros de altitude, ou seja, eu estou no nível do mar, aí estou vindo para Brasília. Aí aumentei, por exemplo, 100 metros de altitude. Se eu aumentei 100 metros de altitude, né, o que vai acontecer? A pressão diminui 10 mm de Hg. Aumentei mais 100 metros, diminui mais 10 mm de Hg na pressão. E assim por diante. Cheguei em Brasília, 1.500 metros. 1.500 metros, vocês concordam comigo que é 15 diminuições de 100 metros de altitude? Ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500. Foram 15 alterações. Ou seja, ele vai diminuir de quanto? 15 vezes 10, 150 mm de Hg. Certo? Então ele vai vir aqui, ó. Se eu diminuir 150, seria ele mais ou menos 610. Né? Então tá aqui mais ou menos. Tá? Beleza, então essa é a situação, problema em que a gente se insere. Aí ele quer saber na letra A, B e C. A. Se o feijão fosse colocado em uma panela de pressão a 880 mm de Hg, em quanto tempo ele ficaria pronto? B. Em uma panela aberta, em quanto tempo o feijão ficará pronto? Na cidade de Gramado, cuja altitude é de 800 metros. Letra C. Em que altitude o tempo de cozimento do feijão será o dobro do tempo de cozimento ao nível do mar? Então vamos lá, começando pela letra A. Se o feijão fosse colocado em uma panela de pressão a 880 mm de Hg, em quanto tempo ficaria pronto? Tá, beleza. Então, 880 mm de Hg. Vamos ver aí. Olha aqui nessa tabelinha. 880 mm de Hg está aqui. 105 graus Celsius seria a temperatura de fervura da água. Nesse gráficozinho aqui, o que eu tenho? A relação entre tempo de cozimento e a temperatura. Então, como 880 mm de Hg, equivale a 105 graus Celsius de temperatura, né, de fervura da água, ou melhor dizendo, nessa pressão, a temperatura de fervura da água é 105 graus Celsius, a gente vem procurando onde é que está o 105, que está aqui, ó. Nesse 105 graus Celsius, o nosso tempo de cozimento vai ser de 20 minutos. Então ele vai levar quanto? 20 minutos de tempo para poder cozinhar, ou seja, metade do tempo no Rio de Janeiro, que seria 40. Certo? Então por isso que a gente coloca na panela de pressão. Agilizar o processo de cozimento do feijão. B. Em uma panela aberta, em quanto tempo o feijão ficará pronto na cidade de Gramado, na altitude de 800 metros? Cara, então olha só. Lá no enunciado do problema, ele diz que a pressão atmosférica no nível do mar vale 760 e ela diminui 10 milímetros a cada 100 metros de altitude. Cara, eu vou aumentar 800 metros. Se eu vou aumentar 800 metros, eu vou aumentar 8 vezes essa quantidade, basicamente aqui, ó, de pressão. Ou melhor, eu vou diminuir, né? Porque quanto mais alto, menor a pressão. Desses 800 metros, eu tenho o quê? 8 etapas de 100 metros de altitude. Então eu tenho isso vezes 8, ou seja, a minha pressão vai diminuir de 80 milímetros de Hg.
Ou seja, quando eu subir 800 metros, diminuo de 80 milímetros. Mas veja, eu tinha 760 no nível do mar. E eu diminuí 80. 760 menos 80 vai para 680 mm de Hg. Olha a tabelinha. Onde é que está o 680 mm de Hg? Está aqui, ó. E no 680 mm de Hg, a temperatura de fervura da água é 97. Onde é que está o 97? Bem aqui, ó. Se aqui está o 97, quer dizer que o tempo de cozimento vai ser de quanto? De 60 minutos ou simplesmente 1 hora. Né? Então a gente sabe que essa é a nossa resposta, ou seja, 60 minutos vai ser o tempo de cozimento. Né? Beleza? Letra C. Em que altitude o tempo de cozimento do feijão em uma panela aberta será o dobro do tempo de cozimento ao nível do mar? Ao nível do mar, que seria, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, a temperatura é 100 e o tempo de cozimento é 40. Pô, eu quero o tempo dobro. O que é o dobro de 40? 80. 80 nos dá o quê? Uma temperatura de fervura de 95. E o 95 está aqui, ó. Ou seja, uma pressão de 640 mm de Hg. Mas veja, quanto de altitude eu tenho que subir para que a minha pressão, que era 760 no nível do mar, venha para 640? Cara, eu tenho que diminuir 120 mm de Hg, ó. 760 menos 640 dá 120 mm de Hg. 120 mm de Hg, pegando o gancho da questão anterior, representa 12 etapas de 10 mm de Hg. A cada 10 mm de Hg, eu tenho 100 metros de altitude que eu andei. Então, são 12 etapas de 100 metros de altitude, ou seja, 1.200 metros, que é o que eu vou ter que andar. E aí a gente chega nos nossos gabaritos. 20 minutos é a letra A, 60 minutos é a letra B, 1.200 letra C. Questão lindíssima, lindíssima para a gente poder entender toda essa ideia. A relação que nós temos entre pressão, temperatura, mudança de estado físico, né? E por que isso aqui tem a ver com o diagrama de fases? Cara, é só lembrar do diagrama de fases. Como é que é o diagrama de fases aqui? Eu vou até colocar em cima, tá? Tá aqui, ó. Esse cara seria a pressão, esse cara seria a temperatura. E aqui no meio do caminho tem aquelas curvinhas, né? Tá aqui, ó. Essa é a curvinha, essa é a curvinha. O que a gente está falando? De fervura da água. Ou seja, a gente está falando da situação em que ele vem do estado líquido para o estado de vapor. Ou seja, está aqui, por exemplo, ó, nessa região. Se eu diminuir a pressão, ou seja, nesse ponto aqui, vamos supor que seja, por exemplo, o Rio de Janeiro, tá? Ou seja, a gente sabe que a temperatura é de 100 graus Celsius para ferver a água, e a gente sabe que a pressão é de 1 atm, ou, sei lá, 760 mm de Hg. Se eu diminuir a pressão, por exemplo, eu vim para cá, ó, estava nessa posição e vim para cá. Se eu vier para cá, o que vai acontecer com a temperatura de fervura? Ó? Vai diminuir. E se, por outro lado, eu aumentar a minha pressão? Se eu aumentar a pressão, ou seja, vir para cá, ó, subindo, vai acontecer isso. Ó. Ele vai vir para cá. A pressão aumentou e, por consequência, a temperatura, basicamente, de fervura da água aumentou. Percebe? Tem tudo a ver com o diagrama de fase. E, por consequência, a gente tem aí o tempo de cozimento diferente. Tudo bem? E aí, acabou que... como é que fala? Foi mal, desculpa aí, pessoal. Vamos lá para a última questão, né? A gente vai fazer uma última questãozinha de diagrama de fase e a gente finaliza, né, essa nossa aulinha de hoje aí. Tudo bem? É uma questãozinha também, só aplicação pura, né, dessa ideia, né, que a gente tem, basicamente, de diagrama de fase. Beleza? Então vamos lá. A figura apresentada a seguir é um esboço do diagrama de fase da água. Trata-se de uma projeção da superfície tridimensional, pressão, volume e temperatura. Pressão, volume específico, temperatura, sobre o plano, pressão, temperatura. Considerando as informações apresentadas e a análise da figura, qual das seguintes conclusões é incorreta? Está incorreta. Tá? Então vamos lá. Olhando aqui basicamente o gráfico. Letra A. Ao longo da linha de pressão AB, a substância primeiramente passa pela fase sólida para a líquida, a uma determinada temperatura, e depois da fase líquida para a fase de vapor. Pessoal, isso aqui é uma questão de concurso público, tá? Concurso público de altíssimo nível, né? Em que a gente tem basicamente a aplicação do que a gente acabou de fazer.
Cara, se ele vir aqui do estado A para o estado B, o que vai acontecer? Necessariamente ele tem que passar pela fase líquida para vir para esse estado de vapor. Ele não consegue vir do sólido para o líquido para o vapor de uma forma direta, né? Vindo pela trajetória B. Então esse aqui está verdadeiro. Letra B. As regiões bifásicas, ou seja, duas fases, bi vem de 2, presentes na superfície se reduzem a linhas quando projetadas sobre o plano apresentado. Exatamente. Ó. O que seria uma bifase, ou seja, fase sólida e líquida? Essa retinha, por exemplo, aqui, ó, ela representa o quê? A transição do estado sólido para o estado líquido. E é realmente a linha. Essa linha toda, ao longo de toda essa linha, a gente tem uma região bifásica, onde a gente tem a transição do estado sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. Mesma coisa para cá, só que aqui, lógico, líquido para o vapor. Nessa região, sólido para o vapor. E assim por diante. Beleza? Letra C. A linha de sublimação termina no ponto crítico, porque não existe uma distinção clara entre as fases líquida e vapor acima desse ponto. Deixa abaixo por enquanto. D de dado. O ponto triplo, então, isso aqui está verdadeiro, né? O ponto triplo é definido como o estado no qual as três fases podem coexistir em equilíbrio. É exatamente essa a definição do ponto triplo. Ó. Nós temos os três caras, basicamente, né, nos três estados físicos da matéria. Então, verdadeiríssimo. Letra E. O ponto triplo é o resultado da projeção da linha tripla presente na superfície PVT. Certo? Então, é uma projeção? É uma projeção do ponto triplo. Né? A gente projeta num gráfico. Né? Isso é a definição basicamente de gráfico. A gente projetar uma determinada situação, né, real. E é isso aí mesmo. Ou seja, o nosso gabarito incorreto realmente é a letra C de casa. Tá? A linha de sublimação, ou seja, vindo do estado sólido para o estado de vapor direto, termina no ponto crítico. Ou seja, termina no ponto crítico, termina lá em cima. Nesse ponto aqui que vai terminar? De maneira alguma. Né? Então, realmente, está falso esse nosso item aí. E aí, a gente finaliza basicamente mais uma aula. Certo? E finaliza essa parte inicial, né, basicamente de calorimetria, né, troca de calor, mudança de fase e essa coisa toda aí. Beleza? Fechamos essa parte. E aí, a partir de semana que vem, a gente trata a respeito basicamente dos gases. Beleza? Então, valeu, tamo junto aí. Qualquer coisa, fórum de dúvidas, tá? A gente está disponível aí para tirar a dúvida que vocês acharem pertinente. Tudo bem? Valeu, meu povo!